Boa tarde a todos. Que esses nossos momentos sejam amparados pelo amor de Jesus. Vamos discorrer um pouquinho sobre o tema que nós mais estudamos, que é a perda de ente querido. Um tema que assola tantos corações, que traz a dor. É claro que em nenhum momento nós temos a pretensão de falar tudo sobre o assunto ou de dar a carta final aqui sobre o tema decorrente, Nosso trabalho em respeito à psicografia, estando com a psicografia, nos fez estudar um pouquinho das obras de Chico Xavier, de Allan Kardec, e isso nos aproximou de algumas respostas, Quando chega esse momento, por que acontece? Por que nós sofremos tanto? O que acontece com a alma, com o espírito? O que está acontecendo? Para onde vão? De onde vieram? Como é que ficam? Se sofrem, se não sofrem? Como devemos proceder aqui na Terra, Nós que acreditamos que a vida segue além. Primeiro princípio, nosso entendimento é a fé. Sem a fé tudo seria muito difícil, Se eu não tenho fé, primeiro que naturalmente eu não vou acreditar que a vida continua. E se eu não acredito que a vida continua, como eu posso procurar respostas nessa vida, Mas, segundo as obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, sobre os estudos de outros autores e sobre a nossa própria experiência, nós temos a certeza da quantidade da vida, e isso nos dá uma força para seguir adiante. E no decorrer desses quase 15 anos de psicografia, nós pudemos assistir pessoas se desenvolver, pessoas crescerem, pessoas deixarem a depressão e se melhorarem. Isso tudo é muito importante. É isso que nos dá ânimo de continuar seguindo, tendo a tentativa de apagar a ideia de morte, apagar a ideia de sofrimento. Nós não precisamos disso. Se nós entendemos que a vida continua, é semelhante àquele barco que vai despedindo-se dos que ficam no porto e que adiante desaparece no horizonte e que desaparece aos olhos de quem fica e ressurge a outra margem da praia para quem está esperando. A vida é sempre assim, ela não acaba em momento algum, de forma alguma, porque ela nasce em Deus, vive em Deus e segue em Deus. Nós renascemos na terra, reencarnamos num corpo em determinada família para uma missão específica. A quantidade de tempo, a quantidade de anos que vamos ficar na terra independe da nossa escolha agora consciente. É um programa pré-estabelecido. Aqueles que precisam retornar primeiro, os jovens, que nós chamamos de mortes prematura ou desencarnação prematura, na verdade, eles cumpriram a sua missão. E alguém pode me perguntar, mas e aquele que corria de carro, que partiu pela imprudência? Eu penso o seguinte, baseado nas obras, que para Deus nunca há surpresa. E tudo há um programa de retorno. Por que um programa? Deus, nosso Pai maior, na sua infinita sabedoria, Ele sabe que lá, dia 23, 2016, às 16 horas, eu vou cometer uma imprudência que me privará da vida física. E Ele cria a nossa aprovação ou o nosso retorno baseado naquilo que nós vamos ser daqui 1 milhão de anos ou mais. Deus tudo sabe. Talvez
os espíritos que organizam a nossa programação não tenham ainda essa visão. Por isso não nos dizem, mas Deus tudo sabe. Ninguém sai da Terra sem uma programação. Alguém também pode perguntar, mas e os suicidas? Eu tenho o seguinte pensamento, que na maioria dos suicídios são vítimas de obsessões, perturbações espirituais, depressões. Nós nem chamamos mais de suicida, mas sim daqueles irmãos que partiram pelas próprias mãos, mas muitas vezes motivados por dores, por dificuldades, por problemas que nós não vemos. Às vezes um ente querido muito próximo, ele sofre sem que a gente perceba. A sua agressividade é muito grande consigo mesmo, e ele decide partir pelas próprias mãos, motivado pelos espíritos enfermos, infelizes, que não querem o bem da humanidade, que não querem o crescimento e prestam-se a esse tipo de sofrimento. Nós temos que ter um olhar diferente para tudo isso. Se Deus não condena, por que nós haveríamos de condenar esse ou aquele? Se Deus, nosso Pai maior, não nos condena, eu sempre penso, diante daqueles que partiram pelas próprias mãos, o seguinte: se nós, homens devedores, falíveis, acolhemos aqueles que erram consigo mesmo, por que Deus, o Pai maior, não os acolheria? Quem somos nós para dizer o que é certo ou errado perante a lei de Deus? Quem somos nós, que mal sabemos dos nossos próprios gostos, mal conhecemos os nossos pensamentos? É importante que a gente estude, é importante que a gente aprenda e se livre de uma vez dessa ideia de julgamento, de julgar a vida do outro, de dizer isso ou aquilo. Quem somos nós para julgar sem conhecer? Para levar adiante o pensamento dos outros como se fossem nossos. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que apenas alguns anos na Terra, de 0 a 100 anos ou mais. A vida nasce em Deus e nós devemos honrá-la com o nosso amor, com o nosso trabalho. Jamais estaremos separados daqueles que amamos. Jamais. Por um período, alguns partem primeiro, mas nós vamos nos encontrar no futuro. Uma amiga que agora me pergunta, né, a Cristina, que tem uma amiga que desencarnou há 6 meses. Segundo os exames do IML, morte sem causa. Nós vamos entender morte sem causa aparente. Quando nós precisamos voltar para o mundo espiritual, alguma coisa tem que acontecer. O Dimas, nosso mentor espiritual, Cristina, diz o seguinte, que mais importante do que a passagem é a estação onde se desembarca. Não importa do que seja a passagem, se é um choque automobilístico, se é uma doença, mas o mais importante que isso é onde nós vamos chegar depois. E de preferência com a consciência tranquila. Para tudo há uma causa. É um coração que para. É um coração que deixa de bater. No livro Obreiros da Vida Eterna, justamente no capítulo intitulado A Morte de Dimas, e que tem também no YouTube, se digitar no YouTube A Morte de Dimas, tem um vídeo que foi feito um pessoal de Uberlândia que é perfeito e mostra que o Dimas estava, o senhor que foi médium, não é um Dimas nosso mentor, é apenas um nome igual, ele está pronto para desencarnar, a família está em volta, os mentores espirituais envolvem a família em luz, tiram eles do quarto e promovem a sua desencarnação. De que jeito? Lá narra o seguinte: mãos habilidosas do mundo maior, os espíritos amigos ali estão cortando algumas veias espiritualmente, de modo a causar a hemorragia que o levasse ao desencarne.
Nós somos falíveis. Tudo que é material, sinceramente, é muito pobre. A nossa compreensão é pequena. Para Deus, nós somos filhos muito amados. Mas Ele há de amar primeiro a alma que Ele criou. O corpo é subproduto do nosso corpo, também criação de Deus. Mas o corpo carnal sempre é preferível. Por isso, o plano maior trabalha para principalmente educar a alma, para conduzi-la para os bons caminhos. Então, não há causa sem aparente. Pode ser que ali a medicina não tenha encontrado alguma coisa que possa prescrever, mas há um motivo, senão não há o desencarne. Aqui a Letícia diz que a morte é um grande mistério, temos que aprender muito ainda, com certeza. A morte é um mistério de Deus, né? Uma passagem. Nós simplificamos isso, segundo a doutrina espírita nos ensina, né? Segundo a vida continua, estamos de passagem na Terra. Nós entendemos o mínimo dela, mas de qualquer modo, é muito importante que a gente entenda que a vida continua. Até porque, sendo assim, nos trataremos melhor uns aos outros, sabendo que a vida não encerra ali. Não encerra naquele instante. Então, se ela não encerra no corpo, eu tenho que me esforçar muito, porque eu hei de me encontrar com irmãos que me esperam adiante, com amigos queridos. Eu, sinceramente, na condição de médium, hoje eu tenho inúmeros amigos verdadeiros, que eu não os conheci na Terra, mas que hoje sustentam o meu coração. Uma outra, a Cláudia me pergunta, queria tanto saber dos meus pais que desencarnaram. O pai há 1 ano, a minha mãe há 1 ano e 8 meses. Tanta saudade. Procura, minha irmã Cláudia, uma sessão de psicografia séria, que você confie, né? Claro, tem tantos médios maravilhosos, mas que você confie, que você saiba um pouco da vida da pessoa, isso é importante. E tenta, do mesmo amor que você tem a saudade deles, do outro plano para cá é a mesma, eles continuam a te amar. O que dissipa a vida física não dissipa o amor. Você tem todo o direito de procurar e receber o amor dele, tá? Segue firme, nada impede que a gente encontre o amor. A Mona Lisa Cristina está me perguntando, estamos aqui na Terra para consertar os erros do passado? Eu digo que não. Nós estamos na Terra para crescer. Numa reencarnação, nós reencarnamos para acertar 15%. E nem é da última existência, talvez de muitas outras lá atrás. A reencarnação é para a gente ser feliz. E sendo feliz, devagar nós vamos quitando as nossas dívidas. Mas nós não nascemos para pagar. Nós nascemos voluntariamente para aprender, porque o amor cobre a multidão de pecados. Tem mais uma pergunta aqui. Sinto muito falta do meu avô, que desencarnou há 2 anos, a presença dele constante do meu lado. Aqueles que nos amam, de algum modo, seguem ao nosso lado. Não todos os minutos, né? Mas nos seguem visitando, nos ensinando a amar. Outro me pergunta aqui, não consegui ver que está muito rápido aqui as perguntas. Por que a dificuldade, Silvia Crespo, de comunicar com um familiar querido? Sinto tanta saudade do meu pai, queria apenas sentir um pouco da presença dele. A dificuldade talvez é os poucos médios que se interessam por isso, né, Silvia? Às vezes a sessão de psicografia é por grau de dor e necessidade. Às vezes você vai numa sessão para o teu pai e tem outro procurando um filho, e às vezes a dor deles é maior, estou presumindo isso, né? Não que você não tenha sua dor e seu sentimento, mas na verdade é um médium para 300, 400 pessoas e comunicações, mas você tem que tentar. Eu sempre digo para as pessoas, tenta, não desista, você é capaz de vencer, você é capaz de encontrar aquilo que você quer. Quando os meus pais estiverem no mundo espiritual, eu vou procurar sim recado deles, as pessoas que eu amo, como tenho de muitos, e nunca vou desistir. Um abraço
O abraço é muito importante, nós vamos receber isso depois, né? Então eu acredito que deve procurar sim. Procura sim, as nossas sessões são o último final de semana de cada mês. Sábado às 18 horas, sexta às 18 horas, domingo às 13 horas. Nesse mês, 29, 30 e 31. Então procura, insista, encontre um médium da sua confiança, que você se sinta amparada por isso, por esse carinho, por esse amor. A Terra é um filtro do processo evolutivo, diz o Maciel Oliveira. Com certeza, Maciel. Nós reencarnamos para filtrar as próprias emoções. No calor da vida, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a amar. Porque o sentido da vida é o amor, né? Você é muito incrível, diz a Jane, mas estamos aqui para acertar e crescer, e sempre achei que estou aqui e sempre há algo a ganhar. Sim, quando se ama, você está sempre ganhando, vale a pena, não? A Terra é uma escola de amor. Letícia dizendo, perdi meu irmão há 1 ano, sempre sonho com ele me abraçando como sempre fazia quando era vivo, sinto que ele está presente, com certeza. Como é que a gente abandona alguém que a gente ama, né? Thalita pergunta, já fui ao seu centro, estava emocionado demais e deve ser por isso que não consegui a psicografia. Eu tenho muitos sonhos com meu pai e com meu avô, ambos desencarnados há 3 anos. É uma forma de você, aí não dá para ver mais aqui, mas continua tentando, não desista. Nilton, que Deus te abençoe porque você continue fazendo esse trabalho. Obrigado, Leandro Menezes, obrigado, viu? Eu que agradeço, eu que peço força para continuar. A Cristina diz, eu sonho muito com meu pai vivo, desencarnou há 10 anos, mas ele está vivo, né? É que quando você encontra ele espiritualmente, o cérebro humano vai buscar ele como você o conhecia, porque a vida é eterna. Teu pai, aqueles que nós amamos continuam na nossa vida nos enriquecendo, né? Que pai abandonaria um filho, um pai que ama? Nenhum. A Silvia de novo me pergunta, percebo que a comunicação provém de um filho para uma mãe? Não. Nós temos cartas de vô para neto, de tudo. É que a quantidade de mães e pais que procuram dos filhos é maior do que a dos outros. Então, é só por isso. Mas não existe uma regra, tem que ser de filhos para pais. A psicografia acontece organizada pelo plano maior, não é nem pela gente. Mas não há essa regra. Você pode procurar. É que a quantidade de pais e mães que procuram é maior do que os demais, então dá essa impressão que são somente eles. O Marcelo de Moraes está perguntando, Nilton, nunca tive a oportunidade de agradecer o bem que você e seu trabalho faz com a psicografia em minha vida. Muito obrigado, hoje meu coração segue em paz. Isso é muito bom, Marcelo, muito bom. Espalha o bem que está no teu coração. E ajude as outras pessoas com essa receita que você recebeu. Não desista. O Daniel Teixeira aqui mandando um abraço. O outro Daniel, você é um companheiro da nossa casa, você é suspeito, né? Você não pode falar nada. A Rosângela aqui, ó, minha vizinha. Desculpe não ouvir a sua resposta sobre um enfermo. Pergunta... quando muito enfermo começa a dizer sobre pessoas que já foram, Rosângela, é porque essas pessoas estão próximo dele e é um sinal que ele pode já estar recebendo a presença, preparando ele para o muito maior. Isso é muito comum, né? É importante fazer prece e entender que ele já está sendo visitado por aqueles que vão levá-lo. Não estou dizendo que ele vai desencarnar, mas é um sinal de que ele está recebendo visita daqueles que o amam, daqueles que anteciparam ele na vida maior, né? Porque a Aline Saraiva, presente de Deus ter recebido uma carta de uma pessoa muito especial na minha vida. Obrigado, você também. Obrigado, Andressa, de José Bonifácio. Isso aqui está parecendo um programa de rádio, né? Estou gostando desse negócio. Graças a essa internet, a gente consegue ficar pertinho das pessoas que a gente ama. E se nós aqui, materializados, conseguimos,
Imagina os espíritos que estão fora da matéria, o quanto eles podem ficar perto de nós, né? A Mona Lisa pergunta: já fui em 2 sessões de psicografia, uma sua e uma de julho. Eu não consegui ler o resto, mas legal. Adriana Betega, lá do Rio Grande do Sul, de Cacequi. Obrigado por mais esse trabalho lindo. Essa semana a gente está junto. Abraço. Cristina Leandro de Guapiaçu assistindo. Leandro, nosso profissional de saúde aí, melhorando a nossa saúde. Obrigado, Leandro. Tudo que se refere à comunicação, gente, ela passa pela nossa fé. Eu sempre digo: estudem. Procurem estudar, para não serem vítima da ilusão, para não serem vítima das pessoas, dos charlatões. E nós não podemos dizer que não existe, né? Porque o ser humano tem de tudo, na nossa fraqueza moral, na falta de espiritualização. Com certeza busco hoje transmitir paz. E isso, Marcelo, Deus abençoe você, que você possa nos visitar muitas vezes. Obrigado. Né, a Maria Iramani. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Que nós possamos, por esse veículo, né, que nós estamos testando hoje pela primeira vez, tirar algumas dúvidas e depois criar um horário fixo para que a gente possa fazer isso. Nilton, muitas pessoas me perguntando sobre o tempo de pessoas para comunicarem, pois alguns casos têm 15 dias psicografaram. Eles questionam porque antes demorava muito. Isso foi um avanço? Daniel, é o seguinte: é difícil dizer qual é o tempo de cada um, mas quanto mais evoluído é mais rápido. E também a necessidade dos familiares. Nós já tivemos cartas com esse tempo, tivemos algumas críticas, mas nós não escolhemos as cartas quando eles estão amparados e a família precisa muito e eles têm condições e principalmente o merecimento espiritual. Isso auxilia muito. Então eu digo que pode ter, por exemplo, no racionalismo cristão, que eu respeito muito, os espíritos se comunicam no mesmo dia do sepultamento. E nós não podemos dizer que está errado, porque eles são sérios trabalhadores do bem. Sérios. Então, quem somos nós para pôr limite e regra? No livro dos médiuns está dizendo que nós não devemos evocar, mas não está dizendo que nós devemos impedir a comunicação. Oi, meu amigo, faz 7 meses que meu filho desencarnou, recebi 3 cartas, espero receber outras. Gilmar. Gilmar, obrigado. Com certeza. Teu amor é suficiente para isso. A Dani está perguntando: Nilton, eu gosto muito desse seu dom. Obrigado por trazer um pouco de conforto nos nossos corações. Obrigado eu, Dani. Muito obrigado. Eu sou um missionário do Cristo, vamos dizer assim, um trabalhador do Cristo. Eu represento esse trabalho. Sou apenas um instrumento. Desconheço um pouco das minhas fraquezas. O Anderson, Nilton, faz um ano que perdi meu filho. Vamos esperar ele perguntar o restante aqui. Na verdade, você não perdeu, né? Ele voltou para a sua moradia, para onde você vai um dia, para onde eu vou, e teremos os mesmos abraços calorosos. O Rodrigo está dizendo que essas palavras fazem ele ser uma pessoa melhor. Obrigado. Isso é tudo que eu queria ouvir. A palavra gratidão nós temos que ter mesmo. Eu também sou grato porque as vossas palavras me estimulam também a trabalhar e a crescer. Melhora cada dia. Usa o Evangelho, acredita em Jesus, acredita em Deus, na vida futura. Ama o teu próximo. São regras básicas para a gente encontrar paz, encontrar o equilíbrio, encontrar esperança. Sabe, um dia a morte vai deixar de existir, esse nome feio. Nós continuaremos, claro, a sair do corpo, mas não com a ideia de morte, de não vamos ver mais, de tristeza, de angústia. Nós vamos olhar para a desencarnação como realmente o aluno que termina seu estágio e segue para a sua oficina de trabalho. Então, um dia será assim. Está dizendo que você nunca recebeu. O Anderson está dizendo que o filho partiu há 1 ano e ele nunca recebeu mensagem dele. Mas procura.
com certeza Ele também quer falar com você, né? Construa seu merecimento, estuda um pouquinho para entender, para não chegar, né? Talvez você já estude, desculpa, mas entenda um pouquinho de psicografia, de comunicação, para não chegar tão cru e cheio de dúvida, né? É importante estudar. Tudo aquilo que a gente vai fazer é importante entender um pouco, até para não sofrer pela fraude, não incorrer sobre outros sofrimentos. Tem um momento no meu dia que parece que já vi esse momento que acontece. Na verdade, às vezes, o cérebro processa tão rápido a informação que parece que a gente já viu aquilo. É um fenômeno físico também. A rapidez é tão grande que a gente parece que já viu isso. Nossa, aqui 5 perguntas de uma vez, não consigo. Newton, meu pai na Terra foi uma pessoa muito difícil, foi alcoólatra e tal, deu muito trabalho, faz 18 anos que ele desencarnou. Olha, querida, com 18 anos no mundo espiritual a gente já se reergueu, tá? E a gente não sabia também o que levava ele ao álcool. Então, perdoa, olha para ele com o amor que ele te deu e com o amor que você pode dar. Como diz o Evangelho, deixai os mortos cuidar dos mortos, né? Ou seja, os espíritos vão cuidar dele também. A Vera, queria tanto uma palavra do meu pai, vamos procurar. Manuel, o Nilton, faz 4 anos que meu pai e meu irmão, no mesmo ano, e sinto muita falta deles, queria saber como eles estão. Vem para a sessão, vamos tentar. E você vai orando, vai pensando com Deus, sabe? Aceitando primeiro essa informação. Me diga os nomes, Mona Lisa, que devem ajudar a confortar o desencarne de meu pai. Eu vou falar, sim, os do Chico Xavier, todos ajudam. Nós temos os livros do Gabriel, que são específicos sobre esse assunto, mas também tem o Chico Xavier, do Bacelli e tantos outros médiuns aí. Mas um livro que foi específico, que eu indico, é o nosso, do Gabriel. Gabriel, Esperança Além da Vida, Amor na Eternidade, são vários. Acredito que vai te ajudar. E para mim, sou fã do livro Nosso Lar. Não tem como não ser. Nilton, lindas suas palavras. Faz bem, muito obrigado, Juliana Silva. Saudade, quanto tempo. A Maria. Sou muito grato pela carta recebida do meu filho. Obrigado, querido. Cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual, o que você diz sobre isso? Se for uma equipe séria, totalmente válida, existe e deve ser feita. Eu já fiz várias com médiuns muito amigos. O Nilton foi um anjo na minha vida, Vitória. Vida da minha mãe, quando perdemos meu pai. Deus abençoe. Obrigado, querida. O nome da carta, obrigado. A Hortência, a Zambuja, aqui mandando palminha, obrigado, viu? Nilton, minha mãe desencarnou, a Dani está mandando, em função de um acidente de carro. Nesse caso, o sofrimento é amenizado pelo espírito, claro. Quando o acidente acontece, o espírito já está fora do corpo. É como se aquele corpo fosse apenas uma máquina, né? Senão ficaria um trauma para o espírito. Tanto é que na psicografia eles não se preocupam em escrever, né, os detalhes do último momento, porque na verdade eles não viram, não se preocupam, não tem esse sofrimento que a gente imagina. Se ela está perguntando, Nilton, por que alguns se comunicam sempre através de mensagem e outros nunca se comunicam? Tem gente que não gosta de escrever, né? Espírito é gente. Parabéns, Heloína. Obrigado. Hortência, ainda quero receber uma carta do meu marido, Arthur. Faz muita falta quando vim para o tal quero ir. Vai sim, amiga. Acho que em novembro a gente deve estar lá. Nilton, sou de Recife, como faria uma carta do meu pai? Olha, se a gente não recebe carta à distância, mas eu vou disponibilizar o WhatsApp do centro, que é 17 9 9106 2998, e lá a gente responde os detalhes aí mais importantes, tá? Lá tem o Fernando que responde tudo isso. A Marilene é fã, não vale, né? Obrigado, Marilene. Você não vale. Eu já sei do teu amor. Daqui, a minha perguntou do livro, esse livro aqui é o livrinho do Gabriel, Relatos de Vida Eterna, vai falar assim bastante sobre mediunidade e a comunicação entre os dois planos. É da editora Segue-me. O Marquinho, um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Frutal aqui.
A Manuela, espero que Deus conserve por muito tempo aqui na Terra. Você quer me judiar, né, na Terra todo esse tempo. Eu também tenho que ir embora. Estou até com o secretário aqui, o Bruno, me servindo água agora. Podia passar o dia certo para mim, né? A psicografia, Anderson, é todo o último final de semana do mês. Nesse mês de julho é 29, sexta-feira, às 18 horas, 30, sábado, às 18, a partir das 18, não precisa chegar muito antes, não. E domingo às 13 horas. Nós estaremos aqui na Casa Espírita Gabriel Martins, Rua Paulo Correia Mendes, número 10, Jardim Vivendas, Neves Paulista. Facinho de achar aqui é pequenininho. Ótimos livros, já tem os 3. Obrigado, Dani, obrigado. Tem um livro que vai falar sobre os do Chico, a série André Luiz, são fantásticos para esclarecer sobre a continuidade da vida. E os do Bacelli também. Bacelli é um grande amigo, um médium de extrema confiança, que faz um trabalho aí, que ficou 35 anos do lado do Chico. É alguém que Chico Xavier aí ensinou a ser o grande homem que o Bacelli é. Tudo de bom, paz. Obrigado, Silvio, muito obrigado. Eu gostaria muito que pudesse, Eliane Prado, gostaria muito que pudesse fazer uma palestra em General Salgado. Pede lá pelo nosso WhatsApp, 17991062998, Fernando Marca. Ele vai encaixando lá na nossa agenda. Envia um abraço para Catanduva. Que legal, Catanduva é a nossa distribuidora Candeia, do Ricardo. Obrigado, Davi. Ângela, parabéns pelo seu trabalho, admiro muito. Obrigado, Ângela. Vou procurar a biblioteca, a Mona Lisa procurar na biblioteca. Esses livros tem tudo na Candeia, viu? Pelo site da Candeia, a distribuidora, tem todos os livros lá. Só entra lá que o Ricardo te atende. A Vera, nossa amiga, Vera Lúcia, admiração. Obrigado, Vera, você é um pedaço de nós, né? Letícia perguntando qual o livro que indica paradoxais para os pais que perderam seus filhos. Gabriel, Esperança Além da Vida, é o nosso, eu sei que vai te ajudar muito. E também Entre o Céu e a Terra, do Chico Xavier, Nosso Lar. As obras do Chico são infalíveis. Você pode ler tranquilamente, ler o Nosso Lar vai te ajudar muito. Eu li Letícia, seus pais, né? E o Gabriel vai explicar, nós estamos lançando também agora, antes de novembro, Gabriel e Dimas, um olhar sobre as crianças, que vai falar também só sobre esse assunto, né, principalmente sobre crianças. É um livro que não saiu ainda, mas é o meu preferido, me ajudou muito, porque o médium é o primeiro a aprender, né? Adriana Betega, em breve, também nossa nova caminhada na Candeia. Sim, logo, logo. O livro dos jovens da Boate Kiss, desses jovens missionários que estão trabalhando no mundo maior para educar os nossos corações. Pessoal do Sul, os nossos amigos. Tá faltando a Mariângela, não vi a Mariângela aqui, Adriana. O Heitor Oliveira, da Yasmin, nosso amigo de Uberlândia, que Deus abençoe. Ó, Gabriel, obrigado, Gabriel, nunca te imaginei ver aqui, você é tão quietinho, obrigado. Um abraço para Rose, o seu Zé, aniversário dele aí amanhã. Deus abençoe o nosso Marcelo também. É sempre importante que a gente estude. A leitura às vezes é cansativa, mas ela é um remédio que a gente toma gota a gota. E leitura é hábito. Nós começamos a ler e não desapartamos nunca mais. Leitura é muito importante. E hoje também, quem não gosta de ler, nós temos os vídeos, audiobook. Hoje só não estuda quem não quer. Qualquer viagem nossa, podemos botar lá no MP3, no pendrive, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos em DVD, e estudar. Livro dos Espíritos, as obras básicas. Então não dá para dizer que não dá para estudar. Eu me lembro que quando eu comecei, há 25 anos atrás, eu trabalhava ainda na roça, eu levava... Meus livros eram os mais encardidos, né? Eu lia na roça, debaixo do pé de laranja. Livro tudo sujo, eu tenho alguns, mas foram fundamentais para a minha vida, né? Para mim. Está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. A Elaine Regina, obrigado, viu, Elaine, pelo carinho.
Nós estamos quase encerrando aqui para não tomar o tempo de todo mundo. Se tiver mais perguntas, vamos fazer para a gente não tomar muito tempo de vocês. O importante é que façamos o bem. Diz o Gabriel Martins, espírito, né, nosso amigo, diz assim: não se preocupe em ser bom, se preocupe em fazer o bem. Ser bom é medida de Deus, fazer o bem é obrigação nossa. E se fizermos o bem, um dia nos tornaremos bons. Eu gosto muito dessa frase. O Alan Sartre aqui. Olá, Nilton, boa tarde. Minha tia-avó desencarnou após uma cirurgia, ainda estando com o corpo físico anestesiado. Esse fator dificulta o processo de aceitação ou introdução? Não tem nada a ver. Ninguém desencarna sozinho, diz Givaldo Franco, Joana de Ângeles. Ela partiu no momento dela. Nos processos de anestesia já há um desdobramento natural, ou seja, ela já não estava mais no corpo. Ela simplesmente não retornou no corpo. É uma bênção, né? É uma bênção. É melhor do que de outras formas, vamos pensar assim. Mas ela já estava fora do corpo. Então não tem nenhum processo de dor. E na maioria das nossas dores são psicológicas. A maneira com que a gente olha para a dor, né? A gente olha para alguém e diz assim: fulano está sofrendo muito. Mas às vezes ele está resignado. O sofrimento está nos nossos olhos, né? Então não dificulta nada. Ela simplesmente chegou mais rápido no mundo espiritual, amparada por seus benfeitores, por seus espíritos amigos, por aqueles que a aguardavam antes. Fica tranquilo. Olha, tudo que eu respondo aqui, Alan, é segundo aquilo que nós estudamos e que os benfeitores espirituais nos passam. Tá? Nós não temos pretensão de dar a palavra final, né? Nada não. Tudo que diz respeito à alma está em evolução. Nós todos estamos crescendo muito, todos os dias. Toda vez que a gente disponibiliza a amar, nós estaremos crescendo, tá? Fica tranquilo. E muita prece para a gente se restabelecer aqui, para aprender a conviver com a ausência desses seres amados, né? É importante que a gente entenda que a vida continua. E vai continuar. Chico Xavier, sua vida toda nos mostrou isso, né? Viveu pela humanidade, pelas pessoas que ele amava, com todas as provas e dificuldades. E mesmo aos 92 anos ele não falava em desistir da vida. Ele dizia: toma os meus remédios religiosamente. Ou seja, ele cuidava do corpo, assim como ele cuidava da alma. O corpo é um templo que nós temos que cuidar. Se ela fez a cirurgia, é sinal que ela estava cuidando do corpo. E se ali estava o momento marcado dela retornar, Deus também sabe disso. É o momento dela de retorno. Com certeza os médicos fizeram o que era melhor. Silvana está dizendo aqui, está com saudade do Bruninho. Vou falar para ele, estava aqui agora há pouco. Obrigado. Fez aniversário sábado passado. Aqui a Letícia está perguntando: Nilton, o que você me diz sobre o Vale do Amanhecer? É uma doutrina do bem? Olha, eu não conheço, me desculpa. Talvez você me explicar melhor aqui, eu posso ter, mas eu não tenho conhecimento nisso, mas vou procurar saber, tá? Nivane está dizendo: um abraço, amigo, quando virar o Rio Grande do Sul, São Sebastião do Caí. Ah, que legal. Lá para janeiro a gente vai. Te aguardando a ver. São Sebastião do Caí. Muito obrigado. Foi muito bom o trabalho aí da psicografia que nós tivemos esse ano. Essas viagens nos dão verdadeiros amigos, né, para a vida toda. Isso nos mantém motivados a trabalhar. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu carinho, tá? Tudo que a gente não sabe, vamos estudar. Vamos procurar aprender. Por que a Dani está dizendo, Junqueira, Nilton, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O esquecimento do passado é o benefício. Porque quando precisa, imagina se a gente lembrasse de todos os erros que fizemos, como ficaria a nossa consciência? Não é nem o dos outros, é o que nós fizemos. O remorso não nos deixaria progredir. Então, por isso que a gente esquece. Outra pergunta: Nilton, Sul, tem que vir a São Gabriel, Rio Grande do Sul.
Só convidar. Aí no Sul tem que falar com a Mariângela, ela é a nossa coordenadora aí, Mariângela Pontes. Ela que coordena tudo aí para nós. Manuela está dizendo, espero que um dia você venha aqui em Blumenau. Nunca fui a Santa Catarina. Seria muito gostoso a gente aprender. A Érica Casola, saudade também, amiga. Faz tempo que não vejo você. Mas é sempre bom fazer amigos. No que diz respeito ao retorno à vida maior, eu sempre vou dizer a fé. Tenham fé em Deus. Certa feita uma pessoa procurou o Chico, e o Chico não estava na cidade. Aí quando o Chico voltou, disseram para ele, olha Chico, fulano veio te procurar. E o Chico ficou triste porque não pôde atender aquele irmão. Ele disse para o Emmanuel, nossa, Emmanuel, eu vou até lá falar com ele na outra cidade. O Emmanuel, Chico, se a fé dele for em você, é melhor que pare aqui. Fé tem que ser em Deus e em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ter fé em Deus e em Jesus Cristo. Aí nós estaremos crescendo, estaremos evoluindo, estaremos nos fortalecendo por dentro. O Dimas, nosso mentor, diz que a fé é uma bateria extra. Quando as nossas forças diminuem, nós utilizamos a bateria extra. A Andressa está dizendo, a Andressa do Lechado, mensagens são consoladoras. Quando a gente tem entendimento, sim. Se nós não, é por isso que o Evangelho diz, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque a mensagem, se não for bem interpretada, não passa de palavras sobre um papel ou palavras faladas que não causam sentido. É preciso entender. É preciso melhorar o nosso coração para poder até entender, né? E estudar isso. E principalmente o que se refere à continuidade da vida, né? Eu sempre digo que a vida continua. Mesmo aqueles que dizem que quando morre, dorme, eu digo sempre, quem está dormindo não está morto, está dormindo. Dormindo é vivo. Então a vida vai continuar. Mesmo que eles não consigam decifrar isso, não consigam exatamente entender, a vida continua. Dormindo ou acordado é vida. Tá, vamos já quase finalizando aqui. Deixa eu ver aqui, ele disse. Ah, Letícia, né? Aninha. Ah, mostra para o meu pai o Lechado, que legal. Lechado, nosso trabalhador, nosso amigo. Esposo Dona Cida, que agora está no mundo espiritual nos ajudando com o seu trabalho de amor aí. O que é mais bonito a gente acompanhar nas sessões de psicografia é ver que as pessoas seguem amando, trabalhando pelas pessoas, ajudando o seu próximo. Nós não podemos parar. Nós não podemos perder tempo com crítica, com agressão, respondendo a coisas que não têm sentido. Isso não serve para nada. O Alan está perguntando aqui, Newton, confirme o templo no plano espiritual. A pessoa desapega, conforme desapega da família. Desapegar, sim, o apego, mas o amor não. Não tem, o amor só cresce. Ninguém fala assim, eu amava, agora não amo mais. Amor é eterno. As pessoas desapaixonam. Agora o apego, se fossem apegados às coisas materiais, sim, ela vai evoluir, vai desapegar, mas ao afeto não. Uma mãe sempre será mãe, sempre vai amar um pai, um irmão, um filho. Então o tempo no plano espiritual a pessoa desapega. Ela vai seguir sua caminhada, mas os que amam continuarão amando. E os que odeiam aprenderão a amar de alguma forma. Não tem como. Agora aqueles que são materialistas, estão apegados às coisas materiais, aos bens, esses vão evoluir e com o tempo haverão de desprender disso, né? Até porque no mundo maior não se usa nada que está na matéria, né? Sempre é importante orar por aqueles que nós achamos que eram apegados a nós. Dizer para eles que nada vai prejudicar o nosso amor, né? O amor é tudo. Eu tenho saudade de pessoas que eu nunca conheci na Terra e nem desencarnada, mas uma saudade de alguma época que eu não lembro,
mas são os familiares de outras vidas que estão no mundo maior, que a gente encontra através do sonho, né? Isso é normal, a gente sentir. Eu não vou dizer que sou apegado àqueles que eu amo, mas eu tenho muita proximidade, eu gosto de estar perto. Não dá para estar perto de todos, mas eu, saindo da matéria, farei questão de visitar aqueles que eu puder. Aldete, ok, obrigado, querida, obrigado mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar aqui? Para a gente... Newton, quando uma pessoa Newton, quando uma pessoa desencarna e deixa muitos desafetos, o que acontece? Se ela causou esses desafetos, ela vai ter que reencarnar no meio deles para reconstruir o amor. E se ela tiver ódio no coração, ela pode ficar obsediando essas pessoas, né? Perturbando. Aí depende do tamanho do desafeto, né? Às vezes é muito grande, mas é importante que haja o perdão. Se a pessoa não causou amor em ninguém, ela vai ter que... Por isso somos eternos, todos vamos aprender a amar. Por isso que o Cristo dizia, não julgueis, né? Como estão os que se suicidaram? Vamos dizer, os que partiram pelas próprias mãos. De acordo com a consciência, o suicídio verdadeiro é aquele que se mata para ferir o outro. Isso para mim é suicídio. Porque muita gente parte através da obsessão. Os espíritos maus fizeram ela se suicidar. Então, não vou dizer que foi propriamente ela, mas cada um recebe segundo as próprias intenções. A Nayara está dizendo, quando partimos e reencarnamos, continuamos no mesmo ciclo de família? Eu não vou dizer no mesmo ciclo de família, mas no mesmo ciclo de amor. Porque às vezes numa família não é todo mundo que se ama, né? Mas se há amor, haverá reencontro. A Paty Braga está perguntando, Newton, tem um primo que se suicidou há 25 anos. Já deve ter se reerguido, viu? Perdi aqui. Possibilidade de receber uma carta do meu cunhado? Sim, Luciana. Mas conversa com a sua irmã ou a sua cunhada sobre isso, né? Porque a carta é sempre de responsabilidade dos mais próximos. Você pode pedir, mas é bom comunicar a esposa, né? Para não chegar lá com uma carta e ser uma surpresa para ela, às vezes não é nem da crença dela. O Orlando está dizendo, a nossa saudade, nossa dor prejudica o ente desencarnado. Não, é impossível não sentir nenhuma dor, nenhuma saudade daqueles que vai. Podemos sentir dor e é natural sentir saudade. Uma pessoa que tem alguém no mundo espiritual e não sente nada, nem saudade, nem dor, não tem amor, né? Então é natural. O que a gente sente aqui não prejudica de forma alguma. Porque é natural que um pai, uma mãe, um amigo sinta dor quando seus entes amados voltam para o mundo espiritual, né? Não atrapalha em nada. É natural que a gente sinta, né? Então meu filho não é suicida, ele só queria se livrar da dor da alma? Sim. Quem somos nós para dizer que alguém é suicida? Ele partiu pelas próprias mãos, mas só Deus pode dizer, tratá-lo como um suicida, né? A Maria Lúcia, Newton, o que acontece quando vejo uma pessoa e sinto arrepio do lado esquerdo do meu corpo 3 vezes? Nesse caso foi a primeira vez que vi. É um encontro de energias. Quando a gente arrepia com alguém, a nossa energia está tocando a energia daquela pessoa. Não quer dizer que seja ruim. Quando um vento frio nos toca e arrepia, não quer dizer que o vento seja mau. É apenas um encontro de energias, não tem problema nenhum. A Manuela está perguntando, Newton, a pessoa que morre de câncer no pulmão devido ao cigarro é suicida? Não, o suicídio só se verifica com a intenção de se matar. Ele foi um imprudente, é diferente. É uma imprudência, um vício que ela não teve controle, mas não vou dizer que seja suicida. Aí lá no capítulo 4 do livro Nosso Lar, o Clarence fala para o André Luiz, nosso irmão chegou aqui, do livro Nosso Lar, capítulo 4, pelas vias do suicídio inconsciente. Mas o André Luiz não era suicídio porque ele não tinha intenção de se matar, né? Então o suicídio se verifica, para mim, naquela criatura que quer se matar para ferir alguém, tipo, eu sou traído e me mato para fazer minha companheira sofrer. Aí é complicado, né?
mas não é suicídio, não. É imprudência. É claro que nós responderemos por isso, mas é uma imprudência. Antônio está dizendo, Newton, uma pessoa doente e muito debilitada, ele vai perguntar o resto aqui. Cláudio está perguntando, é possível psicografia do meu pai que desencarnou em novembro passado? Claro, se ele tiver em condições, houver merecimento e você estiver presente, eu digo que toda busca de carta é uma tentativa, mas é possível sim, com certeza. Deus quer que a gente se comunique, né? Porque isso evidencia o nosso amor. Pode sim. A questão do suicídio nós só estamos trabalhando num livro sobre isso, para esclarecer algumas dúvidas, porque o livro Depois do Suicídio já tem muitos anos e muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou no tempo. As coisas evoluem todo dia. Então, o Vale do Suicida já não é mais o que era. Há muito socorro, há muita ajuda, há muito carinho. Eu acredito que o amor de Deus não vai deixar nenhum filho ficar jogado por aí, não. Newton, quando há desencarne por acidente, precipitou a morte? Não. A não ser que alguém pegue um carro desabaladamente e bata num barranco, num poste, porque quis. Aí vou dizer que ele antecipou, mas o acidente não. Acidente é uma palavra que a gente dá, na verdade chama programação por choque automobilístico. O que a Erika quer dizer, um bebê que nasceu e viveu apenas alguns minutos pode se comunicar através da psicografia? Claro. Pode até aquele que desencarnou ainda em gestação. É que é mais difícil a pessoa identificá-lo, porque ele não tem assinatura, não tem nada dele, né? Aí requer um pouco mais de fé, mas pela comunicação é possível normalmente. Nós temos muita carta disso. A Isabela aqui, irmã da Yasmin Newton, grande abraço. Sônia, Isabela, Frutal e Mirim, cadê o Mirim? Ninguém fala do Mirim? Pessoal do grupo Irmã Sheila, obrigado. A Nayara está dizendo, o que posso fazer para ajudar uma pessoa desencarnada a escrever uma para nós, uma carta? Oração, pedir a Deus, dizer que você quer a carta e se é possível, e se é merecimento, que ela procure determinado médium que você vá buscar. É só isso. Só pedir em prece mesmo. E assim, às vezes a pessoa procura a carta, desculpa, Nayara, mas ela quer receber determinada informação sobre determinada coisa. Não é assim, eles vão escrever aquilo que eles acham que tem que escrever. Então, é normal. A Mona Lisa pergunta, é bom fazer prece para o meu pai que desencarnou? Prece é bom para todo mundo. A prece é um diálogo com Deus. Temos que orar sempre, até por nós. A Elisandra pergunta, é possível a psicografia à distância, passar os dados da pessoa? Possível é, só que nós não trabalhamos com isso, Elisandra, porque por causa da confiabilidade, né? Às vezes a pessoa, agora estando na sessão, além dela receber a carta, né, a possibilidade, ela vai sentir a presença do ente querido. Então, para confiabilidade é muito melhor. O Heitor Oliveira está dizendo assim, Heitor Desmin, estamos todos ouvindo você. Se precisar que toque uma música, você fala. É o nosso cantor. Obrigado. A Margarete está dizendo abraços, Nilton, Margarete, Marilda de Andeara. Ah, que saudade. Apareça para visitar a gente. Mas assim, a psicografia à distância a gente não trabalha com isso. Newton, sobre acender velas e orar para os mortos dentro de casa, o que diz? Eu digo que só não pode pôr em lugar que pega fogo em algum objeto, mas para mim a vela representa a luz. Se é da crença, não tem problema nenhum. Melhor que ore dentro de casa do que no meio da rua, né? Não tem problema nenhum isso. É cultura. Mas tem que tomar cuidado onde põe a vela, porque às vezes põe a vela, vai dormir e pega fogo, né? Aí é complicado. Newton, a Mara está dizendo, no centro da mesa das tarefas vejo imagens, mas não vem falas. Frequenta há 4 anos ou mais. Será que conseguirei receber coisas mais claras? Sim, vai estudando que a mediunidade está desenvolvendo. Tem que continuar. A Marisa, você poderia falar um pouco sobre como é a psicografia, como se dá o processo? Aqui o Alessandro está dizendo aqui, dizendo o Roberto, que o telefone toca de lá para cá. Exatamente, essa resposta é do Chico, né? Mas a psicografia acontece assim, você vem no centro, faz uma ficha só com os mínimos dados.
nome, caso desencarne, o primeiro nome dos familiares. Só. Não precisa contar a história da pessoa, porque isso prejudica a carta. Faz os dados, esses pequenos dados, e espera depois da sessão se virar a carta ou não. Mas não precisa contar a história, não é necessário, porque isso prejudica muito. Tá? Não precisa contar a história, é só ver no centro. Adorei ler teu livro, Newton. Foi o que me deu forças no momento em que perdi meu filho. Obrigado, Odete. Eu espero que todas as bênçãos caiam sobre o Gabriel, que escreveu o livro, né? E ele que é o grande trabalhador nessa história. Sempre sonho com meu pai desencarnado. Sonhar é uma visita, nós nos encontramos com aqueles que amamos. Comecei a escrever alguns textos inspirados. Pode ser psicografia? Sim, claro, é uma psicografia inspirada. É normal, nós temos psicografia mecânica, semicânica e intuitiva. A tua é intuitiva. Continua, não para não, só tem que estudar. E escrever no centro de preferência. Todo mês sonho com meu pai. Que bom, ele te visita todo mês. Alessandro perguntando, a pessoa precisa ter merecimento para receber a mensagem? Tudo na vida requer merecimento, né? Tudo, Alessandro, tudo. Só que não somos nós que julgamos merecimento, é Deus, né? Então precisa sim. Mas eu não sei dizer quem tem e quem não tem merecimento. Eu não tenho acesso a essas informações. Mas é importante que se busque, que tenha esse... construa merecimento nas obras do bem, né? Ah, o Dete está esperando o quarto livro. O quarto livro é o do Dimas, tá? O Dimas que... Luz para o Dia. Nós já temos um livrinho de mensagem aí que chama Luz para o Dia e tem feito bastante sucesso. É semelhante ao Minuto de Sabedoria. Mensagem daquele tipo, né? Claro que não é o Minuto de Sabedoria do Pastorinho, que é um dos melhores aí. Érica, não estou vinculado a um centro, mas estudo muito. Tudo bem, então continue estudando e anota tudo que você sentir, vale a pena. O Paulo, Paulo, um grande abraço aqui de Porto Alegre. Obrigado para você também, pessoal aí. Porto Alegre, nós temos a Deise e o Gustavo, nossos amigos queridos que nos recebem aí. Obrigado, Odete, que Deus te abençoe também. Continua firme. Vamos estudar. Estudar é bom, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os evangelhos tem que estudar. É estudando que a gente alcança a nossa paz, né? Como Analisa, agradecida pela atenção, tudo de bom, para você muita saúde. Obrigado para você também. Vamos encerrar aqui. O pessoal de Frutal, obrigado. Todos. Hoje foi um teste. Nós vamos aí, eu vou disponibilizar no Face esse momento para a gente estar falando, tirando dúvida, né, sobre outros assuntos que eu souber responder. Né? Para isso aqui está perguntando se eu vou fazer palestra em São Paulo. Eu vou estar em São Paulo, acho que em novembro, mas aí a gente disponibiliza no Face. A Érica estará aqui em Neves, dia 29, obrigado. O livro do Gabriel me ajudou muito a suportar bem, muito bom. O Alan, Newton, pode me esclarecer uma questão sobre os espíritos dos animais? Já ouvi dizer que reencarnam imediatamente, que eles permanecem um tempo junto com a gente na Terra. Perfeito, você já respondeu tudo. É exatamente isso. Os animais reencarnam muito rápido e geralmente voltam para o mesmo círculo, né? Tem a história da cachorrinha boneca do Chico, que desencarnou e depois ele reconhece ela no novo cachorrinho que ele ganhou, né? Pelos gestos. Eu tenho uma cachorra em casa que já voltou 3 vezes. E por que eu sei? Pelos mesmos gestos, hábitos, mesmo jeito de nos tratar. Quando ela, na última encarnação dela agora, quando ela me viu, ela faltou pular no meu colo, um filhotinho. Nunca tinha me visto, né? E obviamente eu sabia que era ela naquele instante, pelos gestos. É muito comum. Quando você vem para Casca, Rio Grande do Sul, não sei. Eu sou que nem pombo. Vai jogando milho, eu vou indo. Vai me convidando, eu vou, encaixando o nosso tempo. Mas é um prazer, obrigado. Não tenho ainda a agenda do Sul, vou fazer, acho que essa semana a gente já faz.
Na era Vitória, pessoas podem reencarnar em animal? Não, não. Isso é mente e psicose. O espírito só evolui, só vai para cima. Não tem como reencarnar no animal. Tá? Isaac Newton acreditava nisso porque os egípcios que vieram de Capela, que era mais evoluído, reencarnaram nos homens, né? Eles se sentiam animalizados, então eles cultuavam a mente em psicose. Mas não existe, segundo Allan Kardec. Não tem como. Obrigado, Alan, você também. Fica com Deus. Érica, obrigado. E vamos continuar. O que eu digo aqui para a gente finalizar, vamos seguir no caminho do bem. Nunca respondam às críticas, façam o bem. Quem acusa é que tem que procurar as provas, não nós procurarmos provas para nos defender. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar no bem, vamos amar o nosso próximo, vamos fazer o bem que nos cabe. Como diz Divaldo Franco, o que os outros pensam de nós é problema deles. O que nós fazemos é problema nosso. Isso é uma receita de paz. Vamos procurar ter paz, ter equilíbrio. Muito obrigado a todos pela atenção, por esse momento. Desculpa o tempo, a gente vai esticando aqui. Isso aqui para mim foi um teste que me deixou muito feliz. Obrigado a todos. Deus abençoe, até loguinho, né? Obrigado.